Terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e depois você deixa um comentário. Queridos, peguemos o evangelho que está em Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos coloca em Cafarnaum, numa sinagoga, local de oração, local de encontro com a palavra de Deus. Percebam que o texto bíblico diz que era sábado e, como de costume, as pessoas estavam reunidas para ouvir a palavra de Deus. E naquele dia alguma coisa aconteceu de diferente. Percebam que quando Jesus começa a ensinar, e todos perceberam que ali naquela palavra do Senhor havia algo de diferente, havia algo de especial. E as pessoas então, o versículo 22 diz: "Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei." Percebam, meus irmãos, que não era apenas o conteúdo das palavras de Jesus que tocava os corações, mas também tocava a vida daquelas pessoas. Havia vida, havia sentido, e isso dava para aquelas pessoas algo de diferente. Ele falava com o coração cheio do Espírito Santo, e isso que faz toda a diferença na pregação de Jesus. E além do mais, ele fazia o que ele fazia e depois ele colocava em prática tudo aquilo que ele ensinava. Nós também já experimentamos, meus irmãos, essa diferença. Percebo que há pessoas que falam muito bonito, mas suas palavras não transformam, não tocam. E há pessoas simples que falam com fé, que falam com amor, e por mais que sejam simples, talvez não tiveram estudos, talvez não tiveram uma formação ampla, mas as suas palavras mudam o nosso dia. Por quê? Porque tem a unção do Espírito Santo, tem a vivência prática do seu próprio testemunho de viver a palavra de Deus. E assim é Jesus. Quando ele fala, a palavra ganha vida, desperta fé e faz o nosso coração arder. Por exemplo, tantas vezes ouvimos o mesmo evangelho, mas em certos dias parece que o evangelho fala diretamente conosco. Isso acontece porque Jesus Cristo continua ensinando com autoridade, por meio dos pregadores, catequistas, sacerdotes, tantas pessoas que continuam pregando a palavra de Deus, porque não é uma palavra só lá do passado, mas uma palavra que toca o nosso hoje, nas nossas missas, nos nossos momentos de oração, nas pequenas palavras que nos tocam, que tocam o nosso próprio coração. Perceba outro detalhe que, enquanto Jesus estava ensinando, o mal se manifestou. Ali no meio da sinagoga, ou seja, no meio da igreja, tinha um homem possuído por um espírito maligno. E ele gritou. E ele grita da seguinte forma, no final do versículo 23 para o versículo 24. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Queridos irmãos e irmãs, a presença de Jesus Cristo incomoda o mal e sempre vai incomodar. Porque onde está a luz, as trevas não resistem. Onde tem Jesus Cristo, na Eucaristia, na oração do terço, na leitura da palavra, o mal não resiste. Jesus não foge daquele confronto, ele não ignora o sofrimento daquele homem, mas ele faz algo maravilhoso. Jesus Cristo liberta com a ordem muito simples. Jesus simplesmente diz: "Cala-te e sai dele." E perceba, meu irmão, a força que a palavra de Deus tem.
Perceba que o Evangelho mostra o poder da palavra de Jesus Cristo, que não é só uma palavra bonita, mas ela tem o poder de libertar, de curar, de expulsar os nossos males. O mal, o pecado, a tristeza, o medo, tudo isso perde força quando nós deixamos Jesus entrar em nossa vida de várias formas, na nossa oração, na nossa vida sacramental, na nossa vida de penitência, na confiança que nós vamos gerando todos os dias. Às vezes, meus irmãos, o mal que nos prende não é um espírito como naquele homem, mas é um ressentimento, é um vício, a falta de perdão, a tristeza que não parece ter fim. Se nós convidarmos Jesus a falar no nosso coração, ele também dirá a esses males: cala-te, sai dele. Ou seja, meu irmão, a libertação, a cura, a salvação, a santificação começa quando nós damos espaço para que a palavra de Deus haja em nós. E mais para o final do Evangelho, nós ouvimos que as pessoas ficaram admiradas e estavam comentando o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Sim, meu irmão, a autoridade de Jesus é diferente. Não vem da força, mas vem do amor. Não impõe medo, mas desperta confiança. Ou seja, deixar que ele tenha autoridade nas nossas vidas é permitir que ele nos conduza nas decisões, nas coisas mais complexas, as coisas mais simples, nos nossos relacionamentos, seja relacionamentos de comerciais, relacionamentos entre amigos, relacionamentos amorosos, dentro das nossas famílias, nas escolhas do dia a dia. Nós vamos entendendo a autoridade de Jesus na medida em que eu vou decidir, em primeiro lugar, será que isso agrada o coração do Senhor? Veja que quando nós estamos para reagir com raiva, mas nós nos lembramos que Jesus nos ensinou. Então a gente espera, a gente resolve esperar, deixar a raiva passar, escolhemos o perdão. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando que ele exerça sua autoridade sobre nós. Quando enfrentamos um problema familiar e antes de decidir, nós paramos para rezar, escutar a palavra de Deus, tomar um conselho de uma pessoa de oração, nós aqui estamos reconhecendo que Jesus é o Senhor da nossa casa e da nossa vida. Então veja, meus irmãos, dentre tantas coisas, hoje o Evangelho nos ensina que nós precisamos ouvir Jesus com o coração aberto, para que a sua palavra continue realizando exorcismos nas nossas vidas, expulsando o mal das nossas vidas. Nós precisamos também reconhecer a sua autoridade sobre nós, não como um poder que oprime, mas como um amor que cura, um amor que transforma, que nos orienta, que dá sentido, que nós possamos dizer como aquele povo de Cafarnaum: nunca vimos uma coisa assim. Eles estavam admirados, nunca vimos, e nós queremos continuar vendo. Senhor, eu quero ver tua graça, Senhor, eu quero ver tua força, Senhor, eu quero estar contigo, me liberta de todo mal, Senhor, dá-me força para carregar a minha cruz diária. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, seja a dificuldade que você está vivendo, o Senhor está te vendo. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe, Deus te proteja sempre e recompense pela sua presença diária neste canal de evangelização. Escreva aqui nos comentários: Senhor, cure as minhas feridas, Senhor, me expulse todo o mal que existe na minha família. Uma outra frase, palavra que te chame a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e me ajude a evangelizar. Mande este evangelho para frente e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.